O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meninos e meninas, muito bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Adelina e vou ficar com vocês hoje compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui juntinho. Tudo bem, gente? Eu sou o professor Rodrigo e vou, junto com a professora Adelina, discutir um monte de coisa legal. E professora Adelina, sabe uma das dificuldades que eu tenho? Qual? Encontrar informações dentro de texto. Às vezes eu tô lendo o texto e tem tanta linha, tanta palavra que eu não consigo. Eu vou conseguir hoje entender isso? Super, professor. Aliás, essa não é uma dificuldade só sua e não é uma dificuldade só dos alunos do terceiro ano. É uma dificuldade geral, inclusive dos adultos, que a gente pode reduzir fazendo alguns exercícios, lendo bastante, fazendo anotações do que a gente lê. Vocês vão ver com a aula de hoje, vai ficar muito mais simples identificar essas informações, compreender um texto, não se atrapalhar. Sim, as pessoas às vezes ficam meio incomodadas, né? Ah, eu já tenho uma idade tão avançada, eu leio um texto e não consigo compreender. Lembre-se, para aprender não existe idade. E essa atividade vai ser uma boa oportunidade de você trocar junto com o pequeno não, junto com o terceiro ano, a compreensão de um texto, as informações que lá estão. Exatamente. Bom, como o professor Rodrigo já anunciou pra gente, é importante, de extrema importância, que nesse processo você, aluno e aluna, esteja com alguém te apoiando. Pode ser o seu irmão mais velho, pode ser o pai, a mãe, uma tia, ou seja, quem puder estar aí te orientando, te ajudando nesse processo. Vocês ainda estão no processo de alfabetização. Finalizando já estão indo já se preparando para o quarto, quinto ano, mas é importante a gente deixar esse período muito solidificado, muito joinha para vocês irem para o quarto. Não é, professor? Isso. E quando a professora Adelina comenta que vocês estão aprendendo a alfabetização, não é para ficar nervoso, não. Isso é super normal. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Professora Adelina, você acredita que quando eu cheguei lá no quinto ano, eu ainda tinha muitas dificuldades em escrever, mas eu não desisti e eu fui escrevendo. Exatamente. Então, a ideia é essa, não desistir nunca, tentar lá fazer seus exercícios, mesmo em isolamento social, garantir diariamente que você tenha um horário de estudo, os horários do centro de mídias, das aulas, a sua interação com o professor, caso você tenha, mas que você faça esse exercício diário para não relaxar nesse período aí e seguir firme e forte. Tudo bem? Vamos lá que eu quero ver as informações. Vamos lá. Bom, primeiro meu nome aqui, expresso para vocês, Adelina. Vou colocar o nome do professor Rodrigo também. Vamos escrever o seu nome, professor? Vamos. Rodrigo. Opa! Rodrigo. Então, Adelina, Rodrigo. Opa! Muito bem, aqui, ó. Opa! É uma chamada aqui para vocês. Opa, começou a aula, que é o meu avatar. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, o que a gente precisa para aula todos os dias? Eu tenho acompanhado as aulas aqui no Centro de Mídias, tenho visto aí os professores diariamente fazendo, né, essa conversa, mas é importante a gente não desistir, não todos os dias manter essa coisa, igual na sala, professor todo dia falando a mesma coisa. Tem uma coisa muito importante, professor, quando você vai começar o seu trabalho, o que você precisa organizar? Primeiro eu organizo o meu espaço de estudo, e não é grande não, um espacinho bem pequeno. Pego o meu caderno e o meu lápis. Muito e borracha. Bem. Caderno, lápis, borracha. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente trouxe uma foto, um caderno que existe, meu caderno inclusive, um lápis, uma borracha, um apontador. Bom, uma dica com relação ao uso das canetas. O professor Rodrigo já anunciou aqui pra gente, terceiro ano já, ó, na pegada do quarto, isso, não, né? É só nível, ó. É, só top aqui. E aí querendo já divando com as canetas. Ainda não. Tenho certeza que o seu professor ou a sua professora te orientou a não usar caneta nesse momento. E é muito importante você seguir essa orientação. Por que somos chatos? Não. É porque o lápis é a melhor forma de você registrar, apagar, fica muito mais
rápido esse processo, fica muito mais fácil. Então, caneta não pode. O que pode, professor Rodrigo, além desses? Ah, pode usar o lápis de cor, professora. Pode usar. Para como? Escrevendo? Separar as linhas, distanciar assim alguma Exato. coisa? Eu posso escrever com lápis vermelho? De jeito nenhum. Não escreva com lápis de cor. Lápis de cor é para pintar. Você pode usar o lápis de cor para separar uma linha, para fazer um risco na linha entre uma frase e outra, só para fazer esses detalhes. Mesmo porque, professora, não dá para apagar depois. Imagina se eles pegaram o lápis de cor vermelho e sair riscando em tudo. Nossa, vai virar uma grande meleca. Então, não. E eu vou ficar brava. Se eu chegar lá, quando voltarmos às aulas presenciais, pegar o caderno do meu aluno bagunçado, eu vou ficar chateada. Ah, mas eles não vão fazer isso não, De porque jeito são nenhum. parça. São, né? Então vamos lá. Bom, outra coisa importante, a gente falou muito do registro, é o cabeçalho. Tenho certeza que o seu professor ou a sua professora, lá no comecinho, né, do ano, mês de fevereiro, combinou um cabeçalho com você. O que é um cabeçalho? É uma orientação do dia. Então, geralmente, o nome da cidade que você mora, a data, o nome do professor. Ou seja, o cabeçalho que foi combinado com o seu professor ou a sua professora, você mantém. Você diariamente faz esse cabeçalho antes de acompanhar as aulas no centro de mídias. Mas, se você não tem esse modelo ainda aí no seu caderno, a gente trouxe um aqui para compartilhar com vocês. Nós, professor Rodrigo e eu, estamos na cidade de São Paulo. Isso não quer dizer que você tem que escrever São Paulo. Você tem que ver que cidade você está. Se você está em Santo André, não é São Paulo, é Santo André. E por aí vai. Lembrando, professora, que nós estamos no estado de São Paulo inteiro. Exatamente. Perfeito? Então, grandes mestres, você coloca a sua cidade. Araraquara, Itu, Boituva, Santos, Bertioga. Olha, gente, é a cidade que você mora. Tem alguns que moram em distritos. Então, coloca o nome do distrito na cidade. Tudo bem? Exatamente. Vou escrever aqui São Paulo, porque estamos na cidade de São Paulo, ok? Escrevemos o nome da nossa cidade. Que data? E a data de hoje, professor Rodrigo? Estou com dúvida de novo, mas eles devem saber a data. Com certeza, eles são super craques. E aí, que data é hoje? Que dia é hoje? Nós temos duas informações aqui, ó. Dia, mês e o ano. O ano, para facilitar, como a gente não tem problema, vamos ter um ano inteiro de 2020, já coloquei. Mas o dia do mês e o mês eu não coloquei. Que dia que é hoje, professor? Dia 2. Dia 2, ó. Acertei. 02. Mês de junho. A gente tem que representar esse mês de forma numérica. O mês de junho, se a gente for seguir nosso calendário de meses, janeiro 1, fevereiro 2, março 3, o mês de junho, que mês que é? É o mês, seguindo essa sequência que você falou, professor, é o mês 6? Mês 6, muito bem. De 2020, ficou feio esse mês 6. Vamos fazer direito, porque isso não é uma letra de professora que se preze. Mas tudo bem, professora, essa tela, professores e professoras que estão nos assistindo, nós estamos aprendendo também a mexer nessa tela. Com certeza. De 2020. Outra dica que eu dou, acho que vocês, alunos do terceiro ano, já dominam isso, mas se não dominam, não tem problema, estamos em processo de aprendizagem, é a escrita do seu nome, completo, seu nome completo. Professora, meu nome é enorme. Completo. Vamos tentar fazer esse exercício. Se nesse primeiro momento for difícil para você a escrita do seu nome completo, começa com o primeiro, com o segundo, mas a ideia é que você amplie para o seu nome inteiro. Detalhe, professor Rodrigo, um detalhe importante. Meu Deus, qual detalhe? Porque o terceiro ano já está no processo de letra cursiva, letra de mão, a famosa letra de mão. Nossa, e eles gostam dessa letra. Quer dizer, alguns ainda reclamam, mas outros adoram essa letra. Né? Bom, se você já usa a letra cursiva, letra de mão, lembrando que assim, tem que ser a letra de mão, professora? Não, você vai fazer com a letra que você está habituado. Se a letra de mão, a letra cursiva ainda não está no seu hábito, sem problema. O segredo é você manter os seus registros organizados, ser organizado, não ficar escrevendo por cima do que você erra, apagar quando você errar e fazer de novo. Mas se você já usa, já faz com letra cursiva, letra de mão, letra maiúscula nas iniciais do seu nome, professor Rodrigo. Mas por que não pode ser a letra pequenininha, aquela minúscula? Porque o seu nome é um substantivo próprio. Pensa na importância que você tem. Único. Único. Você não é um objeto. O copo.
copo é um objeto. Você não, você é um ser vivo, você é um ser humano. Então, a inicial, a primeira letra do seu nome é com uma letra maiúscula. Vou fazer aqui só pra gente, vou fazer o meu do professor Rodrigo. A. Agora que piorou com essa letra, hein, professor? Olha, eu posso falar, professora Adelina, tá bem melhor que a minha letra aí. E, ó, fica tranquila. Olha isso, que coisa linda. Go, ok? Letra maiúscula. Tudo bem? Coloquei nome completo, como se nós fôssemos os alunos, porque no nome do seu professor, momento carinho. É o seu professor do dia a dia, que está em distanciamento social, que está isolado, mas que continua sendo seu professor e que tenho certeza, mesmo em casa, está fazendo o melhor por você nesse momento. Então, é o nome do seu professor ou da sua professora. Nada de colocar o meu e do professor Rodrigo. Não. Então, por favor, somos professores também, mas nesse momento é o seu professor. Tudo bem, prof? Tudo bem. Prof, antes da gente colocar a tela aqui, vamos falar um pouquinho. O professor Rodrigo falou um pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho dos textos, de entender os textos. E é isso, a pegada é essa, fazer uma compreensão dos textos. E aí eu trouxe uma piada. Mas piada? Piada é texto, professora Adelina? Não, não é. Texto é texto, piada é piada. Piada circula no nosso meio, você tem acesso, está escrito, existem livros de piadas, existem sites com piadas, é um texto, é um gênero textual e a gente vai trazer hoje uma piada. Por que a piada? Bom, a melhor forma, a gente vai hoje fazer um estudo de localizar informações implícitas nos... Ixi, e aí, professor? Implícitas? Implícitas, olha. Hoje eu já descobri que piada é um texto, mas eu não sei o que é implícitas. Veja bem, é você compreender o texto a partir das suas experiências. Vamos pensar nisso, porque eu sei que está difícil, está confuso, mas vamos esclarecer. O texto está lá escrito, mas às vezes vem aquelas perguntas, principalmente nas APs, que a resposta não está lá. Não está escrita. Não é claro. Não é claro, o objetivo não está lá. Você precisa fazer uma leitura mais aprimorada, você precisa tentar compreender o texto. Tá, já estou começando a entender. Então, não dá para sair lendo rápido. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos é ler, reler, ler, reler, ler, reler. E localizar essas informações que não estão escritas lá declaradamente é um exercício que vai para a vida inteira. Como o professor Rodrigo disse, inclusive nós adultos, muitas vezes temos dificuldades de fazer esse exercício de compreender os textos. Então, é por isso que estamos aqui, para compartilhar esse conhecimento com você. Então, piada, professor Rodrigo. Vamos lá. Importante também, até conversar com vocês, molecada. Às vezes, em sala de aula, a gente propõe um texto, aí você fica, vamos ver quem lê primeiro. Acabei, professor! Não. A relação não é ler primeiro, é ler direito, sem pressa, tranquilo. Não tenham medo de errar. Não é torneio de leitura, Isso, é compreensão. eles adoram disputar. Piada. Vamos ler? Eu vou ler passando aqui para a gente ir acompanhando. O menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa, perto de seu aniversário, e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão. Olha, tem muitas informações implícitas. Implícitas. Por isso que eu trouxe a piada. A piada é o melhor jeito da gente fazer esse exercício, porque as informações não estão detalhadas, escritas, expressas. Então a gente precisa compreender. Vamos entender essa piada. Primeiro, vamos lá. Você entendeu essa piada, prof? Olha... Precisa ler de novo? O que você acha? Eu acho assim, o menino, ele chegou para o pai dele e falou, pai, se eu tirar 10 em português, você vai me dar uma bicicleta. Era isso, professora? Tá claro essa informação? Vamos lá, ó. Pai, era isso. O pai falou, ó, pai, se eu tirar 10, você me dá uma bicicleta? O pai, beleza, sim, meu filho. E aí passou um tempo, isso não está escrito, né? O filho responde, então se deu bem, economizou um dinheirão. Ah, peraí. Quer dizer que o pai não precisou de comprar a bicicleta? Por que será? Porque ele não tirou 10? Será?
Vamos fazer o estudo desse texto? Vamos ver juntos Nossa, aqui? uma piada, professora. Quantas informações dá pra gente trabalhar, hein? Exatamente. Aliás, ó, dica que fica. Se você quer fazer esse exercício mesmo de entender, compreender, converse com seus familiares, procure piadas adequadas para sua faixa etária, também não adianta uma piada muito avançada ou piada que não esteja contextualizada, e você busque aí fazer a leitura e a compreensão dessas piadas, tudo bem? Prof, o que podemos entender a partir da fala do menino? Olha aqui a fala do menino, entre aspas, então se deu bem, economizou um dinheirão. Você já cantou a bola pra gente. Mas assim, professora, se eu só ler essa frase, ele ia falar, pai, você economizou um dinheiro, não precisa de comprar bicicleta. É isso? Então, precisa... Lembra do exercício do ler, reler, ler, reler? A gente precisa fazer esse exercício aqui, ó. Voltar para o texto. Então, pensa que essa é uma pergunta. Uma pergunta que estaria lá numa atividade, a sua de língua portuguesa, ou numa avaliação, enfim. O que podemos entender a partir da fala do menino? Então, se deu bem, economizou um dinheirão. Vamos voltar? Vamos. O menino chega em casa, perto do seu aniversário, e diz, pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. Vamos lá. O pai precisou comprar a bicicleta, professor Rodrigo? Não precisou comprar a bicicleta. E por que ele não precisou comprar a bicicleta? Porque ele só compraria a bicicleta se o filho tirasse 10. Em língua portuguesa. Isso, então isso é sinal que o filho não tirou 10? Não tirou 10, exatamente. Uma forma engraçada. O filho não quis falar, pai, não tirei 10. Então, ele usou essa piada para informar ao pai que não tirou 10. Então, o que podemos entender a partir da fala do menino? Então, se deu bem, economizou um dinheirão. Que o menino... não tirou 10. E, professora, essa informação não está clara no texto. Vamos voltar na leitura? Ó. Deixa eu ver se tem essa parte no texto. Vamos lá, não tirei ó, 10, vamos tirar. pai. Ó, ele não fala em nenhum momento. A conversa aqui entre o menino e o pai está nesse sentido. Olha, pai, você me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10, língua portuguesa. Certo? Certo. Então, se deu bem, economizou um dinheirão. Em nenhum momento o filho fala que não tirou 10. Isso. Mas está claro, assim, é implícito. Exato. Eu consigo entender. A gente vai fazer isso que a gente chama de inferência. Nem se preocupe com essa palavra. Muito grande. É importante que vocês entendam isso, que nem tudo estará escrito no texto. Você vai ter que fazer um exercício para compreender. E aqui nós compreendemos. Sim. Não é? Mas olha, nós compreendemos lendo ele pelo menos 3 vezes, né, professor? Precisamos voltar. Vocês viram Isso que mesmo. eu fui grifando, né? Grifando não, fui sublinhando. Aqui eu fiz um círculo, né? Então, assim, esse é um movimento de leitura, principalmente quando você precisa entender, né, uma informação. Você precisa ler, reler, grifar, sublinhar, circular, para ficar melhor esse processo. Perfeito, Tudo bem? professora. Então, o que a gente responderia aqui? Que o ele menino não tirou 10. não tirou 10. Que o menino, vamos lá, não tirou, vamos fazer aqui, vamos separar certinho. Também não fala quanto o menino tirou, isso não nos importa. A pergunta é, o que a expressão, então, se deu bem, economizou um dinheirão, diz? Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos. Você quer falar alguma coisa dessa aqui? Não, eu acho que eu só consegui entender porque eu li ele 2 vezes, 3 vezes. Exatamente. Texto bem compreendido é texto lido mais de uma vez. Exatamente. Não é um torneio, né, professora? Para ver quem lê mais rápido. Exatamente. Veja bem, galera, nós falamos aqui da piada, o professor Rodrigo já reforçou para nós, não adianta ler uma única vez ou fazer campeonatos de leitura, a gente Não. precisa ler variadas vezes. E uma outra forma de você fazer esse exercício é uma coisa que vocês quebram muito a cabeça. Tenho certeza que os professores de matemática de plantão vão amar esta aula. Matemática. Professora, o que tem a ver matemática com língua portuguesa? Absolutamente tudo. Matemática e língua portuguesa estão ali coladinhas. Sabe aqueles famosos problemas que não são tão problemas assim?
É isso, você precisa compreender. As informações não estão escritas lá no problema, você precisa compreender. Nada de ficar assim. Vamos ver se você conhece essas falas, professor. É de mais ou de menos? É de mais ou de menos? É de vezes ou de dividir? É muito fácil isso, né? Exatamente. Acabou essas falas. Não Nós tem temos mais. a dica infalível. A dica infalível é interpretar, professor? É interpretar. É ler, reler, grifar, compreender. Você não precisa perguntar para o seu professor se é de mais ou de menos. O próprio problema vai te ajudar a resolver esse problema. Vamos lá, professor? Vamos lá, professor. Bom, primeiro a gente precisa ler. Parar tudo, não ter a pressa e ler. Luísa, vamos aqui riscando. Luísa tinha 24 figurinhas e ganhou 32 de Luana. Quantas figurinhas ela tem agora? Olha só, isso é um texto, nós lemos uma vez. Para nós compreendermos, a gente tem que ler outra vez. Mais de uma vez. Lá, então vamos lá. Primeiro a gente precisa tirar da cabeça que... E é matemática, né, professora? É matemática. Mas você está usando a parte de português? Exato, a compreensão. Mas português é português, matemática é matemática, professora Onde vai Adelina. entrar a matemática? Na hora que você for resolver este problema. Nossa. E nós não vamos fazer isso aqui. A ideia não é essa, o exercício não é esse. O exercício é compreender o problema. Vamos lá? Vamos lá. Luísa tinha 24 figurinhas e ganhou 32 de Luana. Quantas figurinhas ela tem agora? Vamos ver palavras que são cruciais para nós aqui. Então, ela tinha. Isso quer dizer o quê, professor Rodrigo? Que ela Perdão. Que ela tem. Perdão, voltamos aqui. Ó, deu uma... Aí. Voltamos. Luísa tinha 24 figurinhas. O que essa expressão tinha quer dizer? Que ela tinha 24. Exato. 24 figurinhas. Então, é dela. É isso, professor? Isso. A Luísa tem 24 figurinhas. Isso. E ó, Beleza. essa ideia do tinha, vamos só dar uma fechada no tinha. Vai mudar alguma coisa. Ó, o problema já Ela indica. tinha. Ela tinha. E ganhou 32 de Luana. Tá fazendo sentido, professor. Ela tinha 24, agora Ganhou. Então ela não tem mais 24. Não tem, mudou esse valor. Agora a gente precisa entender que cálculo que nós fazemos, a gente precisa compreender. É de mais ou de menos? É de mais ou de menos. A famosa pergunta, é de mais ou de menos? Vamos pensar na palavra ganhou. Quando a gente usa essa palavra, o que isso significa para você? O que é isso? O que ganhar? É você tirar ou você receber? E aí, professor? Ganhou, receber. Receber, é você receber. Então não tem problema. É uma continha aqui, ó, de mais. Ou seja, ela tinha 24, esse era o valor que ela tinha, e ganhou, ou seja, mais 32. Ficou fácil, Ficou, professor? mas assim, só ficou fácil depois que nós fizemos pelo menos 2 leituras. Exatamente. E, ó, uma leitura em que nós fizemos, né, fomos fazendo a leitura e marcando embaixo, circulamos palavras que nos ajudariam. É esse o exercício que você tem que fazer. Vamos para a próxima, professor? Vamos, professor. Aqui as anotações é isso, né? Então, a ideia do você ganhar, então, já poderia colocar que é uma adição. Eles podem também, se quiserem em casa, fazer a conta, porque eu fiquei curioso, tá? Mas aí vocês depois mandam pra gente. Exatamente. A ideia aqui é só estudar os problemas. Marta tinha, vamos lá, 54 figurinhas, mas perdeu 22 no jogo de bafo. Quantas figurinhas ela tem agora? Vamos lá, professor, palavras-chave agora. Ela tinha 54 figurinhas, isso quer dizer que Ela tinha, se ela tinha passado. Exatamente. Tá, então ela tinha 54. Exatamente, mudou. Mas perdeu. Vamos lá, a ideia do perdeu. Quando eu perco, eu ganho ou eu tiro? Eu tiro. Tiro. Já sei, é de menos. É de menos. Então, ó, é uma subtração. Você pode anotar aí no seu caderno. Vamos para a próxima, professor? Vamos. Porque agora vocês já estão craques. Podemos até, ó, ir para a próxima. Cecília tinha algumas figurinhas. Comprou 25 e ficou com 56. Quantas figurinhas ela tinha inicialmente? Então ela comprou 25 e ficou com 56. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então ela tinha 25 e ficou com 56. Mas eu não sei quantas que ela tinha. Exatamente, ó, a informação está faltando, ó. Comprou 25 e ficou. Ou seja, ela
ela adicionou 25 e ficou com 56. Aqui é um problema, porque pode dar a falsa sensação de uma subtração, de uma adição, desculpa. Então, ó, ela tinha algumas, a gente não tem essa informação, comprou 25 e ficou com 56. E aí, professor? O melhor de tudo, essa vai ficar como desafio. Exato. Será que eles vão conseguir? Vamos lá. Vamos passar uma próxima aqui. Essa daqui também a gente vai dar uma... Aqui, ó. Laura perdeu 12 figurinhas no jogo de bafo e depois perdeu outras 15 figurinhas. O que aconteceu com a... E o que aconteceu com a coleção de Laura? De novo. Laura perdeu. Laura perdeu 12 figurinhas no jogo de bafo e depois perdeu outras 15 figurinhas. O que aconteceu com a coleção de Laura? Laura perdeu 12 figurinhas no jogo, mas depois perdeu outras 15. Então ela perdeu duas vezes. Ela perdeu 2 vezes. A gente precisa ser o total que ela perdeu. Tudo bem, professor? Bem. Dicas também para ficar. Vamos lá. Dicas para o dia a dia do seu estudo. Faça diariamente o cabeçalho antes de iniciar as aulas. Segundo, escreva o seu nome completo. leia um gibi ou um livro de história, se possível. Vá ao EMAI e leia os problemas que estão propostos. Leia textos variados. Produza cartas, bilhetes ou poemas e distribua amor. Um abraço, galera! Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Até a próxima, pessoal! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Tadá! Brincando com poesia! C. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Tadá! Eis aqui o livro da Marina Colasanti e o poema que eu vou ler é Dona de Nada. Vamos lá, vamos lá? 1, 2, 3 e já! No mar, o peixe, o pássaro no ar, no torrão, a minhoca e o sapo no brejal. Eu no ar, no mar, no espaço, abrindo os braços, mergulhando no túnel terra abaixo. Sem ser dona de nada, de tudo me aproprio, descobrindo no outro o meu feitio. Marina Colasanti. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Essa será uma aula de História. Eu sou o professor Joelson e, como já adiantei, vou dar essa aula de História para vocês. Nós vamos pensar nessa aula e vamos expandir o que a gente já sabe a respeito de alguns assuntos. Nós vamos trabalhar os conceitos de lazer e trabalho. O que é lazer? Pense nessa pergunta e daqui a pouco eu vou conferir a resposta de vocês. Eu vou antecipar a próxima pergunta, mas não responda ainda. Vá pensando. O que é trabalho? Espera um pouquinho só que a gente já vai retomar. A habilidade do currículo paulista, sobre o qual se baseia essa aula, é EF 03 HI 12. Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços,
analisando mudanças e permanências. Então, pense primeiro na primeira pergunta e pode responder. O que é lazer? Deixa eu acompanhar as respostas de vocês. Estou lendo bastante bom dia, bom dia. Vamos para a aula, gente? O lazer. Lazer é ficar de boa, é ficar em casa. Sim, isso também é lazer. Mas vamos pensar, além disso, o que podemos considerar lazer? Todas as atividades que acontecem fora do horário de trabalho. São as atividades de lazer, que podem ser esportivas, podem ser de entretenimento ligado às artes e à cultura. E o que é trabalho? Vocês estão pensando e respondendo no chat? Responda agora. O que é trabalho? Isso, tem gente que colocou lá, lazer relacionado às férias. Mas a gente está pensando no trabalho agora. O que é trabalho? Trabalho é realizar alguma coisa para que a gente tenha, a partir dessa realização, um resultado, um objeto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um pedreiro, que na verdade é uma profissão, e esse profissional realiza um trabalho com alvenaria. E esse pedreiro vai construir uma parede. Então, ele, pessoalmente, vai fazer o quê? Ele vai misturar o cimento ou vai instruir alguém para que faça isso. Então, misturar o cimento com uma porção de areia, com uma porção de água, com uma porção de cal. Ao ter isso misturado, o que o pedreiro vai realizar com as próprias mãos ou vai checar e verificar se outra pessoa ou um ajudante está fazendo? Ele vai se certificar de que esses blocos de concreto, na hora de fazer a parede, vão estar colocados da maneira correta, um sobre o outro, com camadas de massa entre eles, para que a parede fique em pé e não caia. Assim, construindo uma parede, muitas construções serão realizadas a partir de paredes. Então, o trabalho que a gente pode ver nesse exemplo, o que é? Organizar todo esse material, fazer a verificação dos procedimentos da colocação desses blocos com a massa para ver se essa parede fica em pé. Então, o pedreiro, neste exemplo, ele está realizando um trabalho para obter o quê? Um determinado resultado. E o resultado desse trabalho é a parede realizada em pé. Tem gente que colocou ali, está colocando nomes de profissões, tem gente que colocou ganhar a vida. Sim, por esse trabalho, esse pedreiro certamente receberá um valor monetário, um valor em dinheiro. Então, a gente conseguiu pensar no conceito de trabalho até aqui. E a intenção com essa aula é a gente expandir e pensar um pouco mais. O trabalho e o lazer, que a gente entende hoje, eles não são dessa maneira há tanto tempo, desde sempre. Ele se modifica. É isso mesmo, aluno do terceiro ano. O trabalho e o lazer se modificaram e se modificam com o passar do tempo e do espaço. Aqui eu tenho imagens que nos remetem a situações de lazer e a situações de trabalho. Verifiquem comigo as imagens, olhem com atenção. Esta imagem é um carpinteiro. Carpinteiro é o nome de uma profissão. O que um carpinteiro faz? Emparelha madeiras brutas e, a partir dessas madeiras,
deste emparelhamento, desse trabalho com as madeiras, elas servem para que aconteçam as construções. Elas servem para fazer portas e janelas, arremates de portas e janelas, entre uma série de outras coisas que se pode fazer com a madeira bruta. Então, esse é um carpinteiro. A gente vai pensar, e eu vou fazer o registro. Vamos colocar L em situações de trabalho, que a gente pensou a partir da imagem. Vamos colocar L em uma situação de lazer e T em uma situação de trabalho. Eu troquei, né? O carpinteiro, eu vou colocar L de lazer ou T de trabalho? T de trabalho. Estou vendo vários T's. T, T, T. Tem a segunda imagem, que é essa menina jogando futebol. Parece que ela é boa, hein? Parece que ela está se divertindo também. É uma situação de lazer ou de trabalho? L. É uma situação de lazer. É uma atividade esportiva, muito bem. Na terceira imagem, eu tenho uma máquina de costura. Uma máquina de costura me remete a quê? Me remete ao trabalho que realiza uma costureira ou um alfaiate. Essa costureira pode trabalhar em sua casa, em seu pequeno ateliê, em sua pequena oficina, ou ela pode trabalhar numa indústria, junto com dezenas de costureiras, fazendo roupas, as roupas com as quais nos vestimos. Esta máquina de costura nos remete à ideia de lazer ou de trabalho? Trabalho. Temos um menino andando de bicicleta. Qual ideia nos vem à cabeça? Uma ideia de lazer ou de trabalho? Tá fácil essa, né? Nos vem uma ideia de lazer. Muito bem. Foi fácil, né? Então, você pode pensar em várias outras situações, através de imagens, que nos levem a uma ideia de lazer ou de trabalho. Essa atividade, a seguir, vocês podem registrar no caderno ou na folha da qual vocês dispõem. E vocês podem fazer a continuidade dela. Eu vou precisar de bastante atenção de vocês para a gente realizar, com a participação de vocês, através do chat. Olha lá. Registre suas atividades de lazer preferidas. Então, escreva no chat, mas pense, não escreva a primeira coisa que vir à cabeça. Pense, qual é a sua atividade de lazer preferida? E escreva. Brincar, já estou lendo. Brincar, jogar, assistir. Vou colocar aqui, assistir. Assistir televisão. O que mais? Jogar videogame. Jogar videogame, brincar de boneca, mexer no tablet. Imagino que seja com jogos também, né? Eu vou colocar aqui o tablet, que apareceu várias vezes. Então, terceiro ano, essas são as suas atividades de lazer preferidas. Agora,
não sei se você tem um adulto por perto ou se ele pode te ajudar nesse momento. Não sei o quão próximo ele está de você. De repente ele está perto e está fazendo uma outra coisa. Você pode fazer agora comigo a próxima atividade ou fazer depois da aula. Você vai pensar e registrar comigo atividades de lazer preferidas de um adulto quando era criança. Então, se tem um adulto perto de você te auxiliando, te ajudando, e pode te ajudar agora, pergunte para ele qual a atividade de lazer preferida desse adulto quando era criança. E escreva no chat. Já li ali, brincar de peteca, brincar também. Então, brincar de peteca, lutinha, jogar taco. Isso na rua, não é? Pular, brincar, colar, jogar. Os adultos que estão nos assistindo faziam essas atividades quando eram crianças? Eu fiz uma pergunta para um adulto quando eu estava vindo para cá e ele me respondeu uma coisa que eu achei bem curiosa e eu vou usar para preencher a nossa atividade. Ele falou que quando ele era criança ele gostava de nadar no rio. Então eu vou colocar aqui. Nadar no rio. Pescar, olha que maravilha, apareceu ali. Muito bem. Terceiros anos, preenchi com vocês 4 atividades que vocês, alunos do terceiro ano, praticam e realizam como atividades de lazer e também preenchi um quadro, uma atividade com 4 atividades que adultos realizam. Vamos prestar atenção na natureza dessas atividades e vamos pensar no espaço em que essas atividades são realizadas. Olha só, já tem uma coisa nas atividades de vocês? Brincar, assistir televisão, jogar videogame, mexer no tablet. São atividades de lazer prazerosas que acredito que vocês fazem quando não estão estudando, não é mesmo? Então, essas atividades de lazer, em que espaço elas acontecem? Pensem nisso comigo. Dentro de casa, na rua, no quintal. Percebam que isso vai depender de onde você mora. Se você mora numa cidade, num ambiente que tende a ser mais urbano, que as construções são mais próximas e que os espaços são mais reduzidos, ou se você mora num ambiente que tende a aparecer e que remonta um ambiente rural, em que as ruas são largas, em que existem muitas estradas de terra e existe muito espaço entre uma casa e outra. As paisagens rurais, elas são muito mais horizontais, enquanto as paisagens urbanas são mais verticais. São muitas construções, prédios altos. Então, eu chamo a atenção para isso. Observem a diferença das atividades dos alunos do terceiro ano, como atividades de lazer, e as atividades dos adultos responsáveis pelos alunos do terceiro ano. Enquanto as atividades dos alunos de lazer, brincar, pode ser dentro ou fora de casa, assistir televisão dentro de casa, jogar videogame dentro de casa, mexer no tablet, provavelmente dentro de casa. Olha as atividades dos adultos.
brincar de peteca. Pode brincar de peteca dentro de casa? Dá para fazer isso também. Jogar taco, que é uma brincadeira de rua. Olha só que diferente. Nadar no rio. Você que mora numa cidade, pode fazer isso sem viajar? Para que a gente consiga, para os que moram na cidade, para que consigam nadar no rio, precisam realizar uma pequena viagem, né? E pescar. Também é possível pescar para quem mora na cidade, mas a gente precisa realizar uma viagem. Então percebam que as atividades do passado, elas são diferentes por uma série de motivos. E elas são muito diferentes. As atividades que os adultos realizavam e as atividades que vocês realizavam. Não só as atividades de lazer. As atividades de trabalho também eram assim. Eram e são. Elas variam no tempo e no espaço. As pessoas que moram num ambiente rural têm determinados tipos de trabalho. E as pessoas que moram num ambiente urbano, nas grandes cidades, têm um outro tipo de trabalho, uma outra natureza de trabalho. Ainda sobre o lazer, olhem comigo as duas figuras. Um menino soltando pipa e uma amarelinha desenhada pintada numa calçada. Vocês que estão assistindo, alguns de vocês, quem solta pipa? Eu, não. Algumas pessoas soltam pipa. Para soltar pipa, a gente precisa de um ambiente que favoreça isso. Se você mora numa cidade, você não deve soltar pipa, porque não há espaço para isso, não é mesmo? As ruas são estreitas, tem muitos perigos envolvidos com isso. As pessoas que moram num ambiente rural não vão ter problemas em relação a isso. Por quê? Porque os espaços das ruas são maiores, existem mais terrenos vazios. E a fiação também é diferente das fiações da cidade. Os postes com aquelas quantidades imensas de fio, que são um perigo enorme. Então, soltar pipa. A outra atividade, pular amarelinha. Pular amarelinha é uma brincadeira muito antiga. Provavelmente você adulto que acompanha o seu filho já pulou amarelinha. E você, aluno do terceiro ano, provavelmente já pulou amarelinha, inclusive na escola. Vocês acham que uma pessoa que mora num ambiente rural ou num ambiente urbano também pularam ou pulam amarelinha? Sim. São brincadeiras que acontecem em ambientes diferentes. Aqui eu tenho uma amarelinha pintada numa calçada. Mas eu também poderia ter uma amarelinha riscada num chão de terra. Pensando no trabalho, eu tenho duas imagens que nos dão ideias de trabalho em lugares diferentes. Campo e cidade. Qual das imagens nos remete ao campo? Qual das imagens nos remete à cidade? Veja a primeira imagem. A gente consegue enxergar na primeira imagem pessoas operando, trabalhando em uma tela de computador, que está ligada a uma série de máquinas. São engenheiros. Eles estão fazendo um trabalho do qual eles dependem de todas essas máquinas que estão aí, e do computador também. Esse trabalho é realizado no campo, no ambiente rural, ou no ambiente urbano? O que vocês acham? Escreva aí para mim. Na cidade, no ambiente urbano. Muito bem. Na segunda imagem,
a gente tem 2 bois e 2 homens. Os 2 bois estão com essa peça de madeira no pescoço e dessa peça sai uma outra parte da madeira. O homem que está atrás conduzindo essa espécie de máquina, ele aperta a parte de trás e a gente tem, enquanto os bois andam, ele vai fazendo com esse arado um rasgo na terra, um sulco, um buraco. Ele está arando a terra para tornar a terra propícia para a agricultura, para poder plantar. Não dá para plantar numa terra compactada. Então, ele está revolvendo a terra, fazendo este sulco para preparar a terra para o plantio. Esse trabalho acontece onde? Ficou fácil. Acontece na zona rural. A imagem nos remete à zona rural, ao trabalho da zona rural. Veja essa outra imagem. É um trator. E tem uma outra parte da máquina aqui atrás. É um trator que puxa um misturador de grãos. Para que serve um misturador de grãos? Mistura grãos a folhas secas, secas ou verdes, resultantes de uma plantação. Para quê? Para que isso? Para dar comida para os animais. Essa atividade acontece onde? No campo, no ambiente rural, onde se pratica agricultura, onde a agricultura é um dos principais trabalhos. Agora a gente vai pensar na relação ambiente rural e ambiente urbano com a questão do trabalho. O trabalho que a gente realiza na cidade, que a gente vê realizado na cidade, e o trabalho que realizam no campo. A gente vai fazer essa atividade pensando em alguns produtos. Eu vou fazer com um produto e você vai continuar essa atividade na sua casa. O produto é biscoito ou bolacha. Do que esse produto é feito? De trigo, principalmente de trigo. Onde ele é feito? Onde o biscoito é feito? Então, o biscoito ele é processado, industrializado, embalado e distribuído. Isso acontece onde? No ambiente rural ou no ambiente urbano? No ambiente urbano. Quem fez o biscoito ou a bolacha? Quem fez o biscoito ou a bolacha foram o quê? Os funcionários de uma fábrica. Foi uma fábrica. Percebam a relação entre o campo e a cidade. Vocês podem completar essa tabela. Eu tenho molho de tomate e iogurte. Nossa aula chegou ao fim. Um abraço a todos e até a próxima. Trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bondizão zanuário tá levando um operário, sou eu que vou trabalhar. O bondizão zanuário tá levando um operário, sou eu que vou trabalhar. Oi, seu motoceiro!
bem. Olá, Calculino, como vai? Vou bem, seu Motacen, vou bem. E o senhor? Eu estou tudo bem comigo também, tudo maravilhoso. Calculino, está realmente tudo bem com você? É que, na verdade, seu Motacen, é que eu tô com um produto aqui que eu quero trocar. Ah, é mesmo? Calculino, qual produto é? Esse carrinho aqui, ó. Ah, sei. Quer trocar? Sim, eu queria trocar. Mas então não tem problema nenhum, Calculino. Sabe por quê? Sabe por que não tem problema? Porque a minha loja respeita isto aqui. O Código de Defesa do Consumidor, Calculino. Ah, que maravilha. Diz tanta coisa importante aqui, está vendo só? Olha aqui. Por exemplo, aqui diz, Calculino, que o consumidor tem 7 dias para se arrepender de uma compra, podendo trocar ou devolver o produto. Verdade, seu Motacen? Verdade. Desde que a compra tenha sido feita não na loja, e sim de outra maneira, como, por exemplo, pela internet. Ah, tá. Não é o meu caso, seu Motacen, porque eu comprei aqui mesmo, na sua loja. Não tem problema. Aqui diz outra coisa, ó. Diz aqui que a loja é obrigada a consertar ou a trocar um produto com defeito. Ah, tá. Também não é o meu caso, seu Motacen, porque o produto não tem defeito nenhum. Não tem defeito. Então, por que você quer trocar o produto? Por quê? Porque eu não gostei da cor, seu Motacen. Bom, Calculino não gostou da cor. Nesse caso, eu não sou obrigado a trocar, não Pois eu sei, tá bom. Muito obrigado, seu Motacen. Até a próxima. Calculino, eu não sou obrigado a trocar. Não quer dizer que eu não vá trocar. Ah, é? Deixa eu ver como é que está o produto. Deixa eu ver. Vamos ver. Tudo inteirinho, tudo bonitinho. Tá tudo certinho. Perfeito. Nesse caso, Calculino, eu permito que você troque. Pode escolher uma outra cor, não tem problema. Jura? Por favor, vai lá. Vamos lá. Claro. Esse aqui? Não, um produto similar, não é? Tá, similar. Esse aqui? Tem que ser um produto similar, Calculino. Similar, parecido. Então, esse aqui. Calculino, o problema não era com a cor do carrinho, é? Então tá bom. Esse aqui? Pronto, você pode. Adorei. Muito obrigado, seu Motacen. É um prazer, Calculino. É por isso que eu sempre compro aqui. Sim. Até logo. Até. Volte sempre. Tchau, Calculino. É um prazer. Ai, este menino. Bom, é como eu sempre digo, não é? Um consumidor feliz sempre volta. Com certeza volta. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Que bom estar aqui com vocês novamente. Animados? A semana está só começando, né? Temos uma semana linda aí pela frente para viver muitas coisas boas. Eu estou muito animada porque a gente vai aprender mais um pouquinho hoje sobre matemática, tá bom? E comigo, a minha parceira, a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos ter aí uma semana linda, de muito aprendizado, principalmente nas aulas de matemática, né, professora Kelly? Vocês observaram que o chat voltou. Então, gente, por favor, usar com responsabilidade. Colocar aí coisas que venham contribuir com as nossas aulas. Lembre, quando você digita algo inadequado aí, você está sendo identificado aí, tem o seu nome, a sua professora vai ver, a sua escola vai ver. Então, por favor, participar com responsabilidade, trazer bastante coisa legal para a nossa aula ficar bem legal, tá bom?
Muito obrigada, professora Viviane. Realmente, a gente precisa usar o chat com bastante responsabilidade. Ele é uma ferramenta muito boa para a nossa interação, para a nossa aprendizagem. A gente consegue saber o que está acontecendo na aula, o que a gente precisa falar de novo, tá bom? Então, usem com responsabilidade. E hoje, como eu disse, a gente vai resolver problemas. Vocês acho que não têm idade para ter problemas. Será, professora, que eles não têm problemas? Eu acredito que sim, professora Kelly. Todos nós, nem que seja um pequenininho, a gente tem um problema, nem que for pequenininho. Você já teve algum problema hoje, professora? Hoje sim. Eu tinha essa blusa e 2 calças. E eu fiquei na dúvida com qual calça combinar essa blusa. Mas aí deu tudo certo, eu vim com essa combinação aqui. Olha só, a professora Viviane já teve um problema logo cedo para resolver. Então, todos nós, todos os dias, temos problemas para resolver. E aí a gente precisa pensar, o que a gente faz, qual estratégia usar. Então, a nossa aula hoje vem falar sobre isso e está baseada nessa habilidade, tá? Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10. Com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. Tudo bem, então? Então, hoje a gente vai resolver problemas o tempo todo. Mas, e para isso, a gente quando fica elaborando a aula, a gente fica sempre pensando, como conseguir conversar com os nossos alunos, como fazer com que eles participem da aula. E aí eu fiquei lembrando, a gente pode criar um personagem e hoje eu trouxe o Nicolas para ajudar a gente, tá? Ele é um menino muito esperto e ele gosta muito de matemática. Além disso, ele gosta de ajudar o pai, que é artesão. Olha só que bacana. E aí, ele leva tudo que ele aprende em sala de aula para as atividades do dia a dia. Vocês também fazem isso? Será que eles fazem isso, professora? Eu acredito que sim. A matemática é isso, Estabelecer relação entre o nosso dia a dia, isso ajuda muito, enriquece muito as nossas aulas. Que bom! Então, vou convidar vocês para ajudar o Nicolas nessa tarefa hoje, tudo bem? Então, vamos lá. O desafio de vocês. Então, meu pai é artesão, é o Nicolas quem está falando, tá? Ele faz lindos carrinhos de madeira. Uma cliente encomendou 6 carrinhos. Como estava no ateliê, resolvi ajudá-lo, indo pegar as rodinhas que estavam prontas no estoque. Mas fiquei com uma dúvida. Quantas eu preciso pegar? Lembra que a professora Viviane também hoje de manhã já teve uma dúvida? Como você conseguiu resolver isso, professora? Eu fiz uma coisa que toda criança adora fazer quando tem uma dúvida. Eu brinquei de minha mãe mandou. Minha mãe mandou escolher essa daqui. Como sou teimosa, escolhi essa daqui. Muito bem. Olha a estratégia que a professora Viviane arrumou para resolver o problema dela. Eu sou mais prática. Eu pegaria a primeira que estava lá e vestiria. Então, a gente tem várias maneiras de resolver problemas. Tá? Só que para cada estratégia eu tenho um problema. Eu não posso pegar essa estratégia que a professora Viviane e fazer em todos os problemas que a gente tiver na vida, até porque não vai dar certo. No caso do Nicolas não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, vamos mais uma vez ler a situação problema do Nicolas, tá? Para que vocês possam perceber se a gente tem todas as informações e qual a melhor estratégia para resolver esse problema, certo? Então, vamos lá. Meu pai é artesão. Acho que tem vários pais artesãos, aí pelo estado inteiro. Ele faz lindos carrinhos de madeira. Uma cliente encomendou 6 carrinhos. Como estava no ateliê, resolvi ajudá-lo, indo pegar as rodinhas que estavam prontas no estoque. Mas fiquei com uma dúvida. Quantas eu preciso pegar? Crianças, pensem aí. Todas as informações para resolver essa situação, problema, estão aí? Vocês conseguem localizar? Será que eles já conseguem, professor? Já tem bastante gente participando da nossa aula e já tem gente colocando o resultado correto. Já o resultado? Já. Não, mas primeiro vamos ver aqui. A gente percebe que tem 6 carrinhos, que ela encomendou 6 carrinhos. Tem a informação de quantas rodinhas
eu vou precisar para cada carrinho? Vocês perceberam isso? Não tem a informação, mas a gente já subentende, né? A gente já tem a ideia que um carrinho tenha 4 rodinhas, né? Se fosse uma bicicleta, professora? 2 rodas. 2 rodas, né? Caminhão, aí... Aí depende da quantidade de eixos, né? Tem caminhão com Exatamente. 6, 8. E isso vai ficar para uma outra aula, né? Porque a gente tem caminhões com 6 rodas, com 8 rodas, depende do tamanho dele. Então, vamos voltar para os carrinhos. Então, será que foi essa a dúvida que o Nicolas teve? De 4 rodinhas? Muito bem. E aí, eu estava lembrando sobre uma coisa, né? Ele foi lá para o estoque pegar. E ele tem o hábito de fazer uma coisa que eu fazia também quando era menina, quando eu ia ajudar minha mãe a recolher a roupa. Ele esticou, né, a camiseta e foi colocando as rodinhas. Mas olha só como ele começou a pensar. Um carrinho, aí ele contava 1, 2, 3, 4 rodinhas e colocava na camiseta. Aí ele, 2 carrinhos, 1, 2... Só que aí, o pensamento dele foi longe. Isso acontece com vocês em aula também? Acontece, professora? Com certeza. Quando a gente começa a contar, se a gente não organiza, aí a gente acaba contando errado, deixando de contar. Exatamente. E a gente fica toda hora, crianças, prestem atenção na contagem. Então, ele viu que já tinha se perdido, já tinha dado tudo errado. O que ele fez? Se aproximou de uma mesa que tinha lá no estoque e colocou as tampinhas. E olha o que aconteceu. Olha a confusão. Ai, como é difícil contar assim, mas aí ele começou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ele separou. Como aqui eu não vou conseguir separar, eu vou circular. Vocês aí também fariam dessa forma? Fariam? Coloca aí pra gente no chat, né, professora? Isso vai ser até importante, professora, você está separando assim, porque nós temos aqui 2 crianças, a Mônica fala que é 24 e o Enzo fala que é 28, então agora acho que eles vão conseguir. Então vamos lá. Aí o Nicolas pegou e contou de novo. 1, 2, 3, 4 e separou. Então mais um carrinho com as 4 rodinhas dele, certo? Tudo bem? E aí ele foi 1, 2, 3, 4 e separou de novo. Mas como eu disse, o Nicolas é um garoto muito esperto e ele achou que ele estava perdendo muito tempo fazendo isso. E o pai dele já estava esperando as rodinhas. E agora, professora, o que será que o Nicolas fez? Será que eles sabem o que o Nicolas pode ter feito para facilitar isso? Será? Até agora ninguém colocou. Ninguém colocou, professora. Então eu vou contar mais um grupo. 1, 2, 3, 4. Já temos rodinhas para 4 carrinhos. Ah lá, ó. Estão falando que você está organizando de 4 em 4. Eu estou organizando de 4 em 4, que bom. Então, o Nicolas percebeu que tinha um outro jeito de contar mais rapidamente. Então, olha o que ele fez. E agora? Ficou melhor? Visualmente, a gente já consegue ver que tem as 4 rodinhas para os 6 carrinhos. Vamos só confirmar isso? Ó. 4, um carrinho. Mais 4, 2 carrinhos já estão montados. Mais 4, 3 carrinhos. Mais 4 rodinhas, eu tenho 4 carrinhos montados. Mais 4 rodinhas, eu tenho 5 carrinhos montados. E mais 4, eu tenho 6 carrinhos montados. Olha, ficou mais organizado. É importante, professora, a organização? Muito importante. Assim a gente garante que a gente não deixou de contar nenhum elemento e nem conta
2 vezes o mesmo elemento. Então, vamos começar contando de 1 em 1 para ver quantas rodinhas, tá? E a gente tira a dúvida se são 24 ou 28, como colocaram, né, no As chat. crianças estão falando que fazem assim como você, professora. Que bom, Organiza fico muito e feliz. Isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 rodinhas. Ótimo, então quem colocou Mônica, no chat Gabriele, Rafael, 24 Luca. rodinhas está correto. E aí, a tarefa do Nicolas parecia encerrada. Ele pegou as 24 rodinhas, devolveu para dentro da camiseta e foi levar para o pai. Mas lembra que eu falei que o Nicolas toda hora fica pensando sobre o que fazer, como usar o que ele aprende na escola em matemática para facilitar o dia a dia dele? Professora, o Nicolas ficou pensando muito, muito. Será que as crianças vão saber o que ele descobriu para poder organizar melhor esse estoque e pegar essas rodinhas mais rápido para a próxima encomenda? Terceiro ano eu acho que já sabe, que tem uma maneira bem legal de organizar todas essas informações. Será que eles já sabem? Vamos Vocês lá. sabem, crianças? O que ele pode fazer para organizar melhor esta informação que a professora Kelly acabou de construir com vocês? E vamos lá. Vamos ver? Ah, Professora, estão falando de tabela. Ajuda a tabela? tabela? A tabela te Nossa, ajuda? eu acho que eles conseguiram descobrir o que o Nicolas fez para facilitar a vida dele. Vamos ver? Olha só, ele teve um problema e foi resolver. Então, ele construiu essa tabela, onde ele colocou o número de carrinhos com o número de rodinhas. Olha que bacana. E aí ele deixou uma parte para a gente completar. A gente vai completar agora, tudo bem? Então, vamos pensar. Ele colocou um carrinho, eu entro no estoque, tenho que pegar 4 rodinhas. 2 carrinhos, eu tenho que pegar 8 rodinhas. 3 carrinhos, eu tenho que pegar 12 rodinhas. Vocês já conseguem perceber o que aconteceu aqui? Como ele está se organizando? O Matheus já descobriu, O professora. que ele descobriu? Ele está falando, o Matheus fala, é só multiplicar por 4. Só multiplicar por 4? Nossa, que lindo! O Matheus já está Mateus. usando uma linguagem da multiplicação perfeito. Mas vamos ajudar os colegas? Então, vamos pensar aqui. 2 carrinhos vão precisar de 8 rodinhas, que aqui é 4 de um carrinho, mais 4 de outro carrinho. E eu chego ao total 8, tá? Porque eu tenho 2 carrinhos. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 carrinhos e 12 rodinhas, que é 4 mais 4 mais 4. Nossa, ficou feio esse, hein? Deixa assim. Tudo bem? Agora o nosso desafio é preencher o restante da tabela. Para 4 carrinhos, quantas rodinhas eu vou precisar? Vamos lá, crianças, quantas? Será? Já saiu? Já. Quantas? 16, professora. 16. Muito bem. Ótimo. Para 5 carrinhos, quantas rodinhas? Turminha já está lá, ó, participando bastante. 20. 20. Ótimo. Parabéns, crianças. Vocês estão contribuindo da maneira correta, adequada. É isso mesmo. Muito Trazendo, bem. participando da aula, tá bom? Ótimo. E agora, 6 carrinhos, como foi a encomenda do pai do Nicolas? Quantas rodinhas? Ah lá, professora, 24. Muito bem. E tinha um colega que colocou 28, não foi, Tem professora? um colega que colocou 28, foi o Enzo. Ô, Enzo, então, olha só, ele consegue montar 7 carrinhos com 28 rodinhas. Ótimo. E agora, 8.
Vamos 8 lá. carrinhos, quantas rodinhas? Participem, crianças. Olha lá, 32. Muito 32. bem. Nossa, essa minha letra tá linda. E para 9? Vamos lá. 9. Ainda não apareceu, professora. Nossa! 9 carrinhos. Quantas rodas, crianças? Ah, 36. Obrigada, Pietro e Rafael. Muito Ana bem. Luísa também. E agora, essa vai ser super fácil, porque vocês já participaram da aula da semana passada, certo? E aí, lembra? Teve um colega que falou aí que multiplica, né? Então, a gente vai multiplicar por 10. Todos os números multiplicados por 10, a gente só precisa acrescentar o zero, né, professora? Foi o tema, direita? né, da nossa última aula. Exatamente. Então, 40. Muito bem. Agora, vamos ver a nossa tabela completinha como ficou. Muito bem. Eu quero que vocês percebam aí o que acontece. Que a gente vai aumentando proporcionalmente. Quando a gente aumenta o número de carrinhos, eu aumento um carrinho e eu aumento 4 rodinhas do outro lado da tabela, tá? Então, aumentando um carrinho, eu tenho um aumento de mais 4 carrinhos no Então, quanto mais carrinhos ele for construir, mais rodinhas ele vai ter que separar para o pai. Exatamente, tá? Então, vamos olhar aqui a tabela. Vamos pegar aqui, ó, o 36 e o 40, né? Que são 9 carrinhos e 10 carrinhos. Percebam que ele precisou acrescentar, olhando na coluna de rodinhas, mais 4. Porque para montar 9, ele já tinha 36 rodinhas, certo? Então, ele vai precisar acrescentar mais 4 de mais um carrinho e chegar aos 40. Olha que bacana essas dicas. Facilitou bastante a vida do Nicolas, não é, gente? Agora, ele coloca essa tabela lá, né, professora? E rapidamente soluciona o problema. E agora, vamos lançar um desafio para eles? Que essa turma do terceiro ano está muito boa mesmo. E se fosse para montar 11 carrinhos, quantas rodinhas seriam precisas? Não tem 11 na sua tabela, professora. Não tem 11, mas o Nicolas ele gosta muito de pensar em matemática. Será que ele não teria uma boa solução? Qual a estratégia que ele usaria, hein? Já acertaram ali, professora. Já. Todo mundo, 44, 44. 44, porque eu pegaria o 10 carrinhos, que eu já sei que precisa de 40 rodinhas, e mais um carrinho, porque eu sei que o 11 é o 10 mais um, 44. Turma afiada, que bom! Isso mesmo, espero que vocês estejam adorando matemática, porque eu sou encantada por ela. E o que está me deixando mais feliz, professora, é que a participação no chat está vindo de uma maneira bem responsável, né? As crianças estão participando, contribuindo com a aula. Que bom. Parabéns, a gente terceiro ano. fica muito feliz. Ótimo. Então, vocês podem construir aí a tabela para poder ajudar vocês nas situações do dia a dia, tudo bem? Então, agora que vocês estão afiados, eu vou trazer uma proposta para que a gente possa praticar, tudo bem? Então, vamos lá. Comprei uma boneca por R$6. Quanto pagarei por 3 bonecas iguais a essa? E acho que essa vai ser fácil para eles, pelo né? terceiro ano, Eles estão essa turma está super bem. Super afinados, muito bem. Parabéns às professoras que eu sei que estão contribuindo, enviando atividades por vários meios, né? Aprendendo a lidar com toda a tecnologia e os familiares que estão sempre apoiando a gente, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos lá. Será que ele já... Nossa, eu tô vendo ali, pagou R$600? Gente, que boneca é essa? Essas R$600? bonecas muito caras. Então, vamos lá. Olha as estratégias que estão chegando aqui pra gente, né, professora? Então, a primeira, a criança fez assim, ó. Nossa, que narizão. Vamos usar os dotes que a professora não tem muito para fazer uma bonequinha. Está parecendo aquelas bonequinhas de pano, professora. Que bom que você me ajudou para não ficar tão feio, né? Tá linda. Então, 3 bonequinhas.
Vai melhorando, ó. À medida que a gente vai fazendo, vai melhorando. O Luíde, a Sara, o Gabriel, a maioria das crianças já estabeleceram alguma relação com a atividade anterior, professora, e já conseguiu achar o resultado. Vamos ver só se eles vão acertar, né? Vamos ver se você... Ótimo. Então, tem crianças que fazem assim lá na escola, né, professora? Isso não é problema nenhum, cada um com a sua estratégia, tudo bem? O importante é que vocês cheguem até o resultado, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 3 bonecas e eu paguei por elas R$6. Certo? Então, vamos lá. Aí tem crianças que gostam mais de fazer desse jeito também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, será que vocês conseguem me dizer o resultado? Se eu contar de 6 em 6, vai fazer um sinal de mais bonitinho. Ó, 6 mais 6, 12. Com mais 6, 18. Então... O Davi Souza apresentou outra maneira de resolver isso aí, professora. Então espera só um pouquinho que a gente já Sim. coloca lá. R$18. A mesma coisa eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela não quer que conte. Não pode encostar nela. Nem estou encostando, ela já está... Tá, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, R$18. Qual outra alternativa? O Davi de Souza falou que você pode fazer uma multiplicação. 3 vezes 6. Posso fazer 3 vezes 6, que eu também encontro 18. Reais, né? Eu estou colocando a palavra reais porque a gente falou que as bonecas têm um valor monetário, tudo bem? Uma outra dica é que vocês podem lembrar lá da tabela, tá? Então, por exemplo, uma boneca, 6, 2 bonecas, 12 e 3 bonecas, 18. Aumentando de 3 em... Ó, de 6 em 6. Tá? Então, aqui eu vou colocar a palavrinha reais também. Ótimo. Alunos, hoje nós resolvemos várias situações, problemas, utilizando estratégias diferentes que não foi a da professora Viviane, né? Minha mãe mandou. De ficar brincando. Agradeço muito a participação de vocês. É importante que vocês façam esses registros e pensem a matemática igual o Nicolas, aí no dia a dia de vocês. Amanhã tem mais. Peço à professora Viviane que se despeça. Fiquem bem, turminha do 3º ano, e até amanhã, se Deus quiser. Agradeço muito a participação de vocês. Não percam a aula de amanhã. Tem muito mais para vocês. Tchau! No quintal, porque eu tenho um enigma bem cabeludo para você. Se o enigma é sobre cabelo, não. Cabeludo é um modo informal de falar e quer dizer que o enigma está bem complicado, difícil, dificílimo. Vamos lá. Doroteia foi a uma loja levando 30 ourifunfas. Chegando lá, viu que a roupa custava o dobro. Quanto custava? A. 40 ourifunfas. B.
50 ourifunfas. C, 60 ourifunfas. D, 100 ourifunfas. Tempo! Qual a resposta certa? Isso aí, exatamente! A resposta certa é a alternativa C, 60 ourifunfas. Ai, ai, pelo visto, meu enigma nem foi assim tão cabeludo, né? Preciso caprichar mais. Tchauzinho, até a próxima! Oi, pessoal! Hoje no De Olho no Osório, você vai aprender a fazer esse incrível avião. Ó! Você vai precisar de prendedores de roupa de madeira, palitos de sorvete de tamanhos diferentes, palitinho de fósforo, cola, tinta e pincel. Primeiro, escolha uma cor de sua preferência e pinte o corpinho do avião. Eu vou escolher essa aqui, a rosa. Pintado e seco. Agora pinte as asas. Eu vou usar 2 palitos grandes de sorvete e 2 palitinhos de fósforo. E aí, é hora de pintar. Eu vou pintar de azul. Vamos lá. Pronto, tudo pintado e seco. E agora vem a montagem do avião. Pegue a cola branca e passe nos palitos e cole no prendedor. Assim, ó. Olha só, 2 asas na parte da frente e 2 palitinhos na parte de trás. Tadá! Está pronto o nosso avião acrobático. Aí tem que esperar que secar, né? Mas também você pode fazer com cores diferentes e outros modelos de avião. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar. Você pode decidir se o seu avião vai ter 1 ou 2 ou 3 ou 4, quantas asas você quiser. Aí é só brincar. Então até o próximo De Olho no Osório.